Comemora-se então neste dia 18 de maio o Dia Internacional dos Museus, é celebrado anualmente. A celebração da data é feita desde o dia 18 de maio de 1977. Aqui a história também a fazer parte naturalmente desta nossa introdução, uma proposta do ICOM, o Conselho Internacional dos Museus, organismo da Unesco. Neste dia são vários os museus que têm entrada gratuita, sendo possível visitar as suas exposições e obras, assim como participar nas iniciativas preparadas para comemorar exatamente este dia. Todos os anos é escolhido um tema e o tema para este 2017 recai para museus e histórias contestadas, dizendo o indizível nos museus. Temos a nossa convidada já em estúdio, doutora Márcia Sousa. Muito boa tarde e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, para estar aqui connosco, naturalmente, aqui a representar, obviamente, o MUDAS, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e olhando para esta reunião de museus, ao fim e ao cabo, na região autónoma da Madeira, e o que tem o MUDAS para oferecer nestes 3 dias. Portanto, estamos a comemorar o Dia dos Museus, mas temos 3 dias, 18, 19 e 20. Exatamente. Este ano o Museu decidiu alargar ou estender a sua comemoração, convidando a população em geral a participar nas atividades que disponibiliza ao público, a título gratuito, com um programa alargado. Portanto, porque cingirmos apenas ao 18 de maio, uma vez que no dia 20 de maio comemora-se a Noite Europeia dos Museus, portanto faria todo o sentido estendermos a 19. Portanto, são 3 dias de comemoração, com atividades variadas, que têm início hoje, no dia 18 de maio, com as habituais visitas orientadas, que terão lugar às 11 e às 15 horas, onde o público que queira assistir ou participar nas visitas poderá visitar os projetos que o museu tem neste momento em cartaz, nomeadamente 3 exposições temporárias, uma delas Backstories, que reúne trabalhos de Pedro Calapés, Rui Sanches e Mitsuo Miura, a outra Paralelamente. Já agora, só um ponto, portanto, esta exposição temporária vai até quando? Estas 2 exposições temporárias que eu estava já a mencionar irão até 31 de maio, portanto ainda no fundo é a última oportunidade que as pessoas têm de visitar a exposição, porque uma vez que na próxima semana encerrarão ao público e o museu reabrirá com outros projetos. Exatamente. Como eu referi há pouco, além da exposição Backstories de Pedro Calapés, Rui Sanches e Mitsuo Miura, teremos também, ainda em cartaz até 30 de maio, a exposição Paralelamente, que reúne obras do autor madeirense, do escultor madeirense Amândio Sousa, em diálogo, se quisermos, ou narrativa com Jorge Pinheiro. Portanto, temos aqui 2 projetos muito diferentes. 2 projetos, aliás, desculpe interrompê-la, que já foram extremamente extrapolados aqui pela nossa colega Celina Pereira. É verdade. Que ela realmente já deu grande destaque a esses 2 grandes projetos. E que terminam já este mês. Exatamente, e por isso mesmo aqui esta nota de rodapé, se assim se pode dizer, já que estamos na reta final destas 2 exposições. Exatamente, são projetos que correram muito bem, que tiveram uma imensa aceitação do público e que nós, por decisão interna, decidimos prolongar até final de maio. Em paralelo a estes projetos, temos também uma exposição evocativa da obra Délia Pimenta, de uma autora madeirense, que recentemente, no passado dia 5 de maio, através de uma intenção da família, foi feita uma doação de parte do seu espólio à região e em particular ao MUDAS. Portanto, criamos ou desenvolvemos um projeto para mostrar essas obras e, no fundo, agradecer e homenagear a vida e a obra desta autora. Portanto, isto para ver na Galeria de Exposições Temporárias entre o passado 5 de maio e o próximo dia 5 de outubro. Portanto, e vai fazer parte do acervo do Sim, foram integradas no acervo do museu, portanto são um acréscimo muito importante para a nossa coleção. Paralelamente a tudo isto, é possível também visitar a exposição dita permanente da coleção do museu, a Experiência da Forma 2, faz parte da exposição inaugural da instituição, que com uma nuance, desde final de abril, que decidimos apresentar publicamente as últimas aquisições no museu. Portanto, será possível numa visita nesta data, a partir de hoje, ver obras de Edgar Martins, de Pedro Cabrita Reis e de Daniel Vasconcelos Melim, que se constituem como as últimas aquisições de compra ao acervo do museu. Portanto, razões mais do que suficientes para ir ao MUDAS. Ao MUDAS, pelo menos para uma visita guiada tradicional, se assim quisermos. Ainda no decorrer do dia 18 de maio, temos uma conferência preparada e agora no âmbito do programa e do modo para reflexão lançado pelo ICOM, com um tema estruturado por nós sobre o papel social dos museus, arte e controvérsia. Para isso, o MUDAS convidou 4 investigadores regionais do campo das artes,
arte e da literatura para conversar informalmente sobre o papel social do museu, o papel social da arte e que narrativas ou que intercruzar de ideias pode a arte criar do ponto de vista mais controverso ou mais integrado socialmente. Portanto, estas narrativas estarão em debate a partir das 18 horas hoje no Mudas com esta conferência. Estes 4 investigadores, eu posso nomear, serão Isabel Santa Clara Gomes, Carlos Valente, Vítor Magalhães e Ana Salgueiro, que gentilmente acederam ao convite do museu para participar nestas nossas celebrações. Será um ponto alto, sem margem para dúvidas. Sim, nós esperamos que sim e convidamos desde já a população a participar. Além disso, e a partir das 20 horas, também no mesmo auditório, logo após a conferência e este debate que se prevê seja aceso sobre o mercado das artes, sobre a interação da arte com a comunidade, teremos um concerto de jazz com o seteto de jazz Madeira Jazz Collective, que também gentilmente acederam ao nosso convite e decidiram, porque não, vamos nos associar ao Mudas e participar nas celebrações do museu. Outra forma de arte, naturalmente. Exatamente. A música também aqui inserir-se muito bem. Exatamente, aliás o museu tem essa valência. Nós, como Museu de Arte Contemporânea, pretendemos trabalhar com todos os campos da arte, portanto a música é mais uma dessas áreas e que nós privilegiamos imenso. Portanto, que melhor dia do que este para incluirmos mais um projeto a título gratuito no museu. Portanto, este é o dia 18 em que é tudo sim, gratuito, para o não é? 18, Portanto, sim, para o dia 18, para o dia 18 sim. Mas uma chamada de atenção, naturalmente, para as pessoas que queiram ir até ao Mudas, que é tudo gratuito, portanto sim. As pessoas podem entrar gratuitamente neste dia. Poderão entrar gratuitamente no museu em horário alargado, entre as 10 e as 18, 19 horas. Poderão assistir à conferência e participar na conferência, que é isso que se pretende. Poderão também assistir ao concerto de jazz, que será logo de seguida. Portanto, os nossos técnicos e os nossos funcionários estarão já preparados para vos receber. Quem tiver vontade de participar, por favor, faça-nos essa visita. Doutora Márcia, como é que tem sido nestes últimos tempos? Tem sido um crescimento esta ligação do público em geral com os museus? Olha, eu, de uma experiência mais pessoal, posso dizer que tem havido um crescendo na afluência de público aos museus e na procura pelas atividades que os museus vão disponibilizando. No caso específico do Mudas, essa procura é crescente e é notória, particularmente pelos números que nós temos registado de entradas, mas também, e se calhar num contacto mais direto, através dos nossos serviços educativos, porque são eles que lidam diretamente com o público e que sentem o seu feedback, recebem o seu feedback, nomeadamente através das visitas guiadas, dos workshops, das oficinas criativas, de um sem fim, de uma panóplia de atividades que temos desenvolvido ao longo, desde a nossa transferência do Funchal para a Calheta, e que tem tido uma aceitação muito agradável e crescente por parte do público. Portanto, para nós é um privilégio poder continuar a trabalhar neste sentido. Sem dúvida. Olhamos para o dia 18, não esquecendo que as comemorações se estendem-se então até o dia 20. Portanto, há outros programas a complementarem aquilo que já foi dito? Exatamente, e todos a título gratuito. Eu volto a frisar, por favor, aproveitem, é um fim de semana especial e, se quiserem, mais uma oportunidade ao dia. Exatamente. No dia 19, nós temos um dia dedicado especificamente às escolas, bem a propósito, porque falávamos exatamente de serviços educativos há pouco. E neste sentido, o museu vai disponibilizar às escolas que queiram agendar visita, temos já algumas marcações nesse sentido, mas uma visita especial, uma visita com cinema. O objetivo é fazerem visitas temáticas à coleção, núcleos específicos do acervo, e que serão acompanhados de projeções de documentários sobre as obras dos autores. Neste caso em particular, da parte da manhã faremos uma visita orientada com projeção de cinema, em particular do documentário de Catarina Mourão, Pelas Sombras, evocativo da obra de Lourdes Castro, uma das grandes autoras madeirenses no campo das artes plásticas. E na parte da tarde teremos também uma visita, digamos, temática, mas mais dedicada à Vieira da Silva, com seguida de projeção de um documentário, Vieira da Silva ou A Memória do Mundo. Portanto, são documentários biográficos, mas que aos contextos curriculares escolares acrescentam muita informação. Exatamente. E procuram estabelecer a aproximação dos nossos alunos aos contextos que aqui são trabalhados no museu. Exatamente, um museu que tem estado muito perto da comunidade estudantil, sem dúvida alguma, durante este tempo todo. Procuramos, é uma das valências do museu em termos pedagógicos, trabalhar para a arte, no fundo, educar para a arte. Essa é uma das perspectivas do museu, um dos vários campos de ação que o museu trabalha, sendo que a vertente pedagógica é realmente aquela que mais se chama a atenção e que mais proximidade estabelece
estabelece. E é nessa perspectiva que trabalhamos. Dia 20, o que é que temos? Bom, dia 20 comemora-se a Noite Europeia dos Museus. Pois é, está. E nessa perspectiva, o Mudas fecha em chave de ouro, se assim se pode dizer. Abrimos em horário alargado entre as 14 e as 22 horas. A partir das 18 as entradas são gratuitas. Sendo que a partir das 13 horas o nosso serviço educativo irá disponibilizar uma oficina criativa de desenho livre para famílias, pais e filhos. Portanto, é uma atividade dedicada especificamente para a família. Portanto, como é que isso vai funcionar para o nosso auditório ter assim uma ideia? Olha, muito simples. Aos pais e aos familiares, às famílias que estejam interessadas em participar, ligam ao museu, fazem a sua inscrição gratuita, nós fornecemos os materiais e convidamos a parte a participar, a passar uma parte da tarde acompanhada pelos nossos técnicos da área educativa, a desenhar, a entender as formas, a entender o desenho sobre múltiplas perspectivas, desde a arquitetura, a paisagem, à própria coleção do museu, as cores, exatamente. Portanto, a interagir com o espaço, convidando pais e filhos a interagir juntos. Normalmente, quando se entende uma atividade de serviço educativo ou no museu, entende sempre a criança no museu e os pais vão recolhê-las depois. Exato. Não. A nossa perspectiva, e já temos feito isso anteriormente, até mesmo com um anterior workshop de cerâmica que fizemos ainda este ano, creio que em março, se não me engano, pela altura da Páscoa. A ideia é integrar as famílias, portanto, porque tem que ser só as crianças a desfrutar das atividades, não, os pais têm que se articular com os filhos, e essa é a nossa perspectiva, portanto, convidamos as famílias a participar. Para termos uma pequena ideia daquilo que aconteceu, por exemplo, em relação à experiência da cerâmica, nasceram obras entre pais e filhos curiosas? Sim, na altura o ceramista Miguel Ramos, quando introduzia alguns conteúdos relativos à modelagem, tentou ensinar-lhes da plasticidade do barro, que objetos se podem criar, que técnicas se pode usar, e foi muito curioso assistir à interação, à troca de experiências entre pais e filhos, o simples facto do pai ajudar o filho ou vice-versa, a concretizar a atividade prática. Aqui não se pretende necessariamente o resultado acabado ou a obra de arte, não, é a ação, a atividade em conjunto, que daí resulta um pequeno objeto que terá sempre a referência àquela memória, a memória da atividade que fizeram em conjunto. Exatamente. No fundo, a construção de memórias, construção de elos, de laços, que muitas vezes falta na nossa família contemporânea. Exatamente. E isso vai ser proporcionado justamente nessa experiência, nessa atividade do desenho. Exatamente. São muitas atividades que vão fazer parte. E dizia há pouco que, portanto, tem um horário alargado das 14 às 22 horas, sendo que a partir das 14 é... Das 18 é gratuito. Exatamente. Por que não? Porque é que entre as 14 e... É apenas por uma questão de diferenciação. No dia 20 comemoramos especificamente a Noite dos Museus. Portanto, faria sentido diferenciar. Portanto, a partir das 18, porque é a Noite dos Museus, nós abrimos gratuitamente. Ao contrário dos outros dias, que serão entradas gratuitas. Portanto, havemos aqui, nos outros dias, em particular no dia 18, que nós tentamos sinalizar as efemérides, no fundo, e separá-las, embora as atividades sejam de conjunto, no todo. Nós essa ressalva. Diga, nós estacionamos aqui no desenho, mas há mais. Exatamente, é verdade. A partir das 17 horas teremos música guiada à população, disponibilizar à população que o solicite e que queira participar, a título gratuito, e a partir das 19h30, e já entrando na reta final das comemorações, teremos um concerto pelo bandolinista Norberto Cruz, que também gentilmente acedeu ao nosso convite e irá interagir com a coleção. Portanto, o concerto não será no auditório do museu, mas sim dentro do museu, nas salas principais, em que nós estendemos um convite ao Norberto para que ele pensasse o museu, sentisse o museu e agisse sobre o museu. Portanto, ele vai trazer um repertório de caráter contemporâneo e com alguns lives de experimental, portanto, tendo por base o bandolim, o instrumento por excelência que o Norberto usa para manifestar a sua forma de expressão e a sua arte. Portanto, será muito curioso termos esse concerto a partir das 19h30. E agora sim, para encerramento das atividades do museu, a partir das 21 horas estaremos em estreia regional um projeto de dança contemporânea, um espetáculo de dança contemporânea, a cabo do Grupo Incorporado, através da Direção de Serviços de Ensino e Multimédia, de Ensino Artístico e Multimédia, em parceria com a Câmara Municipal da Calheta e com o Mudas também, que irão apresentar um espetáculo com o título Rien de Rien. Portanto, será um espetáculo de dança, tendo o corpo como ferramenta, como chave performativa, portanto, aqui numa perspectiva de integrar o máximo possível várias áreas das artes. Exatamente, são várias.
Temos o cinema, temos o cinema, portanto, que já vimos, temos a música com o jazz e temos também a dança, que é fantástica. E temos o Norberto, obviamente. Além também das conferências e do contexto mais específico sobre as artes, portanto, e dos workshops para famílias, portanto, há um conjunto de atividades que são variadas, todas elas de caráter gratuito e disponibilizadas aos vários estratos da população. Quem quiser que se junte a nós. Cá está, portanto, muitas atividades para marcarem este Dia Mundial ou Internacional, se preferirem, dos museus. 18, 19 e 20 estamos a olhar naturalmente para o MUDAS, o Museu de Arte Contemporânea da Madeira, ali na Calheta, mesmo ali ao lado, portanto, e com a via rápida no instante se chega lá. Portanto, muitas atividades que estão assim disponibilizadas para que as pessoas possam realmente aderir. Day after. Bom, no domingo abriremos como habitualmente, dia 21, com a disponibilização das áreas de exposição ao público, e ao final da tarde, pelas 16h30, haverá reposição do espetáculo de dança contemporânea para o público que não tenha oportunidade de assistir no sábado a essa mesma estreia. Poderá voltar a tentar assistir mediante as disponibilidades do auditório. Desta feita já com bilheteira paga, mas sim. Será disponibilizado ao público também. Portanto, o MUDAS vai continuar naturalmente neste 2017 a proporcionar muitas coisas boas à população em geral. Nós esperamos que sim. Portanto, nós estamos a trabalhar e temos trabalhado num programa alargado, sempre tendo como objetivo último a população, portanto, integrarmos na comunidade e em particular no arquipélago, porque é disso que se trata, porque é o Museu do Arquipélago, sempre apresentando pontualmente e com uma frequência quase mensal atividades que possam ser de interesse à população e que convidem o público a visitar o museu. Com certeza. Olhando para os museus da nossa região, portanto, costuma haver assim uma ligação entre todos vós e há uma colaboração estreita de peças, por exemplo, trocas de... Fale-nos um pouco dessa vossa experiência. Os 4 museus, neste momento, os 4 museus principais da região normalmente têm essa ligação. Nós trocamos informações, desenvolvemos projetos partilhados, como já aconteceu anteriormente, e o atual MUDAS ainda funcionava como Museu de Arte Contemporânea do Funchal, aqui na Fertilização de Algo. Eu lembro-me agora, por exemplo, do projeto de Experiências Partilhadas, em que houve um entrecruzar de coleções, em que se organizaram exposições conjuntas. Portanto, esta valência é algo continuado. E é não só de partilha de experiências, trocas de informação, formações conjuntas. Portanto, os museus, no fundo, como estão associados a uma mesma tutela e como somos todos colegas, acabamos por, embora com acervos e com coleções diferentes naturalmente, como é óbvio, comunicamos entre nós e tentamos nos ajudar dentro das possibilidades, sempre com a tal perspectiva que eu referi há pouco, de comunicar com a população, de convidar a população a fazer seus os museus. Porque muitas vezes há um distanciamento ainda grande entre a população local e a ideia do que deve ser e do que é um museu. E nós entendemos que os museus devem funcionar como um todo e como mais uma parte identitária da comunidade, e é disso que se trata. Só não faria sentido existir museus, não é? Sem dúvida. Pode-se um comentário sobre este tema, museus e histórias contestadas, dizendo o indizível nos museus? Bom, como é que podemos interpretar? É um tema, eu entendo, eu acho que deve ser entendido como um mote para reflexão. Existem muitas histórias sobre a aquisição de peças, sobre a aceitação ou não das determinadas peças pela parte da população, sobre a história da própria peça, como é que a peça surgiu, o que a motivou, que guerras gerou em torno de si própria, que romances, há um conjunto de histórias. Há histórias por trás de cada peça, ao fim e ao cabo, que podem ser extremamente extraordinárias, não é? Exatamente. Cada peça, cada obra de museu, cada elemento de um acervo ou de uma coleção narra uma história, seja a visão particular do colecionador, seja a visão de conjunto, isto já numa coleção mais institucional, mais pública, ou da própria peça, como marco histórico, como documento, como a marca do eu. Portanto, há uma referência ao eu particular de quem a produziu, de quem a criou, mas também do coletivo, da população que a recebe e que a faz sua. Todas estas histórias podem ser mais ou menos controversas e muitas vezes não são abordadas porque se remetem especificamente aos contextos mais históricos e mais de investigação. E aqui, o que eu creio que o ICOM pretende é trazê-las a público.
e integrar a população num diálogo e numa reflexão cruzada, como é óbvio, sobre estas perspectivas. É claro que no caso do Lourdes a coisa muda um bocadinho de figura, não é? Agora, aqui uma espécie de trocadilho. E que nós decidimos trabalhar mais o papel do museu como instituição social, no fundo, não no entendimento mais generalizado que se faz de uma instituição social, mas no sentido de extensão cultural, de ligação direta com o público, e que controvérsias é que a arte contemporânea pode criar, muitas vezes, e na maioria das vezes, as obras de arte contemporânea são tão herméticas, fechadas sobre si mesmas, exato, que sem um auxílio de um guia, de um intérprete, de um funcionário do museu ou de um profissional da área pedagógica, torna-se difícil dialogarmos com elas, independentemente delas mesmas serem comunicação. Portanto, todos estes aspectos estarão em debate neste tema que é muito amplo e que o ICOM decidiu de lançá-lo para reflexão. Portanto, cabe-nos a nós, museus e técnicos de museus, trabalhá-los, exatamente. Doutora Márcia, foi um prazer tê-la aqui connosco. Naturalmente, deixo os microfones da JM-FM ao seu dispor para um convite, e já o fez naturalmente, mas para reforçar um convite ao auditório que está connosco neste momento. Bom, eu antes de mais queria agradecer o privilégio e o convite para cá estar e para poder conversar consigo sobre estas questões que tanto me dizem, e quero voltar a estender este convite a toda a população, residentes e não residentes, venham comemorar connosco estes dias dedicados aos museus. Aliás, eu costumo dizer que aos museus deve-se ir sempre que possível, porque o dia dos museus é todos os dias, não é? Exato. Mas, em particular esta semana, nós, além de abrirmos portas pontualmente à população a título gratuito, nesta semana condensamos mais atividades como uma forma de integrar todos nós nesta festa que é conjunta. Portanto, venha celebrar connosco. É apenas isso que posso vos dizer, da forma mais simples que conheço. Muito obrigada e felicidades mais uma vez. Obrigada.